pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Mito! É banana dos caras, galera! Quem quer uma banana? É bem. Ninguém quer não? Pega ele! Fora lixo! Fora espirro! Fora Globo lixo! Vamos em frente. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está entrando no ar. O ClickTube News de hoje é uma edição especial para discutir o papel do jornalismo em meio a essa crise e a esse enfrentamento ao coronavírus. Pelo sim, pelo não, é um momento no qual nós, jornalistas, temos sido alvos de ataques de políticos e de vários setores da sociedade como um todo. Não só agora pelo governo atual, diga-se de passagem. Os ataques, as queixas têm partido de todas as partes, com todas as matizes, todos os matizes ideológicos, com todas as bandeiras partidárias, enfim, de pensamento. Algumas acusações são legítimas, são pertinentes, a gente não pode jamais esquecer que o jornalista é integrante da sociedade, faz parte da sociedade como um todo e, portanto, está sujeito a tentar acertar, errar, tentar de novo, insistir. É positivo que seja assim, afinal de contas, porque exatamente essas opiniões divergentes, muitas vezes, não têm que ser excludentes, podem ser complementares, e elas ajudam a formar a base mais sólida e mais viva de uma democracia, como é a democracia brasileira. ClickTube News de hoje convida você a fazer uma reflexão. Por que a gente tem levado tanta pedrada? Por que causamos tanta ira, na melhor acepção da palavra, de parte a parte? Por que será que isso está acontecendo? E por que, mesmo assim, a gente insiste nesse ato de desagradar a todos? Espero que, ao final da nossa produção, eu e a nossa equipe de produção, esperamos que poder ter ajudado você a encaminhar seu pensamento no sentido de entender mais e melhor qual é, de fato, o papel do jornalismo e dos jornalistas na sociedade. Muito bem, hoje a gente vai estar falando sobre o momento que o jornalismo vivencia, que é a nossa profissão. Hoje é dia do jornalismo, dia do jornalista e do jornalismo, né? Eu quero apresentar para vocês os meus colegas nessa edição tão especial. A gente está recebendo aqui, vão participar comigo desse debate, dessa troca de ideias, o Paulo Roberto Amaral, que trabalhou mais de 30 anos na TV Globo. Ele foi repórter, foi apresentador, foi editor responsável por telejornais como Globo Comunidade, SPTV, Jornal Hoje. Pouca coisa, né, Paulinho? Vou parar por aí para não ficar entregando também a sua longa trajetória. E você entrega idade, né, Guto? É. Seja bem-vindo. Obrigado. Também está com a gente um grande amigo meu, profissional e pessoal, que é o André Budon, um jornalista que passou pela TV Globo, Globo News durante vários anos, como editor-chefe, editor executivo, criou projetos e programas lá. Também trabalhou e tem uma atuação expressiva em mídia impressa, trabalhou no Brasil Econômico, no Jornal do Brasil, é um cara muito focado, sobretudo, em economia, que é o André Budon. Não estou vendo a carinha dele aqui, mas eu sei que ele está entre nós. Está aí, André? E o que vocês veem aí no fundo é porque esse cara toca. Mas isso vai ser objeto de uma outra produção nossa, que muito em breve, se Deus quiser que tudo dê certo, vocês vão conhecer também. E olha, a gente decidiu também incluir nesse bate-papo aqui um curioso profissional que está iniciando a sua trajetória. Curioso profissional também pode ser uma forma de se
de se tratar os repórteres e jornalistas de maneira geral. O nosso aqui hoje é o Gabriel Menezes, estudante de jornalismo, está aqui exatamente para ser inconveniente e perguntar aqui às velhas raposas, como diria Lucas Mendes, da nossa conversa, aquilo que vier à telha dele. Obrigado por ter vindo, Gabriel. Muito obrigado, Guto Abrantes, obrigado ao Paulo Amaral, obrigado a Débora Dom e a todos que estão acompanhando aqui o nosso ClicTube News. Quero agradecer pelo convite, está sendo um imenso prazer estar aqui com vocês e espero que esse debate ele traga muito papo construtivo para a gente aqui nesse exato momento, que a gente possa sair daqui bem. É o que a gente quer, é o que a gente deseja. Eu quero começar essa nossa conversa quebrando o gelo com os meus. E o Dia do Jornalista, Dia do Jornalismo. Comemoramos alguma coisa, Paulo Roberto Amaral? Olha, Guto, eu acho que é para comemorar sim, afinal de contas, uma Semana Santa, né? Vem a Páscoa aí, eu acho que é o renascimento do jornalismo nesse momento, né? A gente estava tão ameaçado de extinção, eu acho que o coronavírus traz pelo menos essa coisa positiva da certificação da credibilidade do jornalismo. Vamos falar mais sobre isso. André Budon, me conta. Olha, eu acho sinceramente que a gente tem que respirar aliviado, porque o jornalismo voltou a entrar em pauta, mas eu acho que ainda falta um pouquinho para a gente ter algo para comemorar, sinceramente. Eu acho que essa época de pós-verdade que a gente vive, ela impede que o jornalismo se desenvolva e chegue às pessoas como deveria chegar, como um ponto de referência para você avaliar o que está acontecendo realmente, o que pode ser levado a sério em consideração. Mas eu acho que a gente está caminhando. Eu acho que de uns tempos para cá, alguns anos para cá, a tendência era a profissão ficar mais restrita, cada vez mais criticada, e eu acho que melhorou um pouquinho agora, por causa do coronavírus. Eu vou um pouco na tendência de concordar, ao menos em parte, tanto com o Paulinho quanto com o André, porque é uma daquelas situações em que a gente percebe que ato é que a gente tem. A nossa atividade, a nossa profissão foi classificada entre as atividades essenciais, inclusive para este momento, que é um momento em que a saúde pública sofre, ela corre riscos enormes. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: tem uma grande enchente na cidade, tem um desmoronamento absurdo na Muzema, tem uma situação de calamidade, por exemplo, como esta, uma situação de crise na saúde em larguíssima escala. Quem está lá é sempre o jornalista, cara. É o cara com a galocha até a cintura, é o cara que está usando máscara para também não contribuir com a contaminação e não ser contaminado, é o cara que vai entrevistar o bombeiro no incêndio, enfim. E, ao mesmo tempo em que, se a gente rememorar rapidamente, sem ser leviano, é o cara que denuncia o mensalão, é o cara que faz as pessoas saberem do petrolão, é o cara que bota as verdades tão dentro das verdades, tão próximo das verdades quanto possível, diante dos olhos dos leitores, dos assinantes de televisão, dos internautas, para que eles façam o seu juízo de valor, para que eles tenham sobre o que se debruçar para pensar. Mas falamos demais, raposas velhas, vamos perguntar ao nosso menino, ao nosso participante estreante, que é o nosso Gabriel Menezes. Gabriel, como é que você vê? Você concorda com a gente? Tem alguma visão de dentro do frescor do seu início de carreira? Você tem uma visão que seja diferente da nossa? Concorda conosco? Diga. Guto Abrantes, eu concordo com vocês em várias partes, porque o jornalismo está dando um caminho muito grande, só que ainda temos que percorrer mais um pouco na questão da sociedade, ela acreditar e se informar pelos meios próprios, pelos veículos de comunicações normais e não nas redes sociais, que atrapalham um pouco e disseminam um pouco da fake news e também do trabalho do jornalista. O jornalista lá é tratado como uma pessoa que não traz os conteúdos verídicos. Essa é uma coisa que está acontecendo muito, a gente está vendo isso com as fake news, que está saindo por conta aí do coronavírus, e isso tem que mudar com questão de tempo, a gente vai chegar nisso aí e vamos alcançar o êxito. Eu acho que vamos ter grandes
percursos aí, crescimentos ao decorrer dos anos. Torno do Gabriel. Tá dando um probleminha aí. Gabriel, a gente já retoma contigo, mas eu acho que eu peguei o fundamental da sua primeira observação e eu queria colocar para os meus parceiros, para a gente falar rapidamente, depois a gente pode até retomar. Tem jornalismo nas redes sociais, Paulinho? Olha, eu acho que o Clicktube News né, e a plataforma Clicktube como um todo, é uma iniciativa que parte de jornalistas, né, exatamente com esse objetivo, de tentar conter a onda, ter uma referência nas redes sociais de credibilidade, de profissionalismo, enfim. Não que não existam outros. Há muitas iniciativas nas redes sociais em prol do bom jornalismo, né, da boa informação. Eu acho que o nosso papel é um pouco de direcionamento, uma discussão variada e, principalmente, em que as pessoas saiam dessa bolha, né? Porque quando você se informa pela sua bolha, você fica com um lado da questão. E a nossa proposta é furar essa bolha dentro da bolha das redes sociais, apresentar a diversidade de pensamento. Como a gente está fazendo aqui. Muitas coisas a gente vai concordar, muitas coisas a gente vai discordar, e eu acho que é esse o sentido do nosso trabalho. Apresentar, né? Isso está na história do jornalismo. O jornalismo começa com os grandes debates. O jornalismo no Brasil é marcado em seu início por isso, pela proposição de ideias diferentes, né? Grandes nomes da literatura se confrontando ali nas páginas dos jornais. Então, essa é a raiz. A gente não está aqui para agradar ninguém. A gente está aqui para emitir nossa opinião baseada em fatos. E eu acho que esse é o nosso papel dentro das bolhas. Essa sua observação, entre tantas particularidades interessantes, mas essa do finalzinho me chama muito a atenção sempre, que é o fato de a gente, quando você diz a gente não está aqui para agradar ninguém, muito pelo contrário, né? O jornalista só existe para ser inconveniente. Se ele não for inconveniente, não fizer a pergunta que incomoda, que não fizer a pergunta que cutuca, que tira a fonte, seja ela quem for, governamental, empresário, político, seja, se não tirar essa fonte da zona de conforto, normalmente a informação não aparece. Tem gente que responde com mais facilidade. Ao ser cutucado, já a gesto, que também afinal de contas, informação. Mas não vou falar demais, não, para não deixar de ouvir o André Budon sobre isso também. André, redes sociais, eu me lembro de uma conversa nossa, relativamente recente, em que a gente falava, poxa, será que ainda é necessário haver repórteres? A gente falava, a gente discutia como jornalistas que somos, a gente estava colocando ali, mas vem cá, todo mundo não está um pouco fazendo este papel de repórter? A gente, enfim, eu acho até que sim, mas a que preço ou a quais critérios? Olha, a princípio, é na formação da sua opinião em relação a qualquer assunto. Eu acho que a tendência é que você cada vez mais você amplie essa gama de uma redação hoje em dia é complicado. Você não tem tanta verba como você tinha, 20, para trazer informação, para debater assuntos, como a gente está fazendo agora. Mas eu acho que, acima de tudo, você tem que ter, assim, do mesmo jeito que você tem que ser um bom jornalista, dentro de uma rede de televisão, dentro de uma redação de jornal,
você tem que ter aqui, tem uma responsabilidade com a profissão. A gente aqui não está falando de orelhada, né? A gente está falando se juntar nós três aqui, tem quase um centenário de jornalismo, né, nas costas. Então, Da minha parte, não. Da minha parte, não. então, bom, eu acho que as pessoas ainda estão tateando, vendo quais são os formatos possíveis, viáveis, e é bom que você tenha uma outra opção. É bom que você tenha também um jornalismo um pouco mais desatrelado de interesses comerciais, que a gente sabe que existem nas grandes redações. Isso a gente não pode negar. Você não vai fazer você, numa redação, você está tolhido pela ideia editorial do teu patrão, pela ideia, sabe, pelo conteúdo jornalístico. O teu conteúdo jornalístico é formatado de acordo com a ideia do dono do jornal, do dono da televisão. Isso não tem muito como mudar. A informação, sim, você não é nua e crua. O fato é o fato. Mas como ele chega e de que forma ele chega vai depender muito da independência de quem está trabalhando. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Há que se ter coragem, eu queria isso? até acrescentar. Eu queria acrescentar, Guto, ao que o André está falando, que eu acho pertinente, porque é uma grande estrutura por trás. Essa estrutura conduz quase que a linha editorial. Quando o jornalista na rede social defende a sua postura, ele tem muito mais responsabilidade sobre aquilo que ele está opinando ou sobre o que ele está informando, né? E eu acho que... Conduz... então, e eu acho que esse papel do jornalista e a própria formação é o tempo, né? Achar que pode mudar a tua personalidade como um produtor de conteúdo, né? E eu acho que as experiências vão acumulando, você vai cometendo acertos, vai cometendo principalmente erros. E nesses erros você aprende. Eu vou contar um caso na idade do Gabriel, né? E o Caetano estava comemorando aniversário, ele tinha acabado de se separar da ex-mulher, né? E a gente foi lá para cobrir, e eu, cheio de ideias na cabeça, me preparei de tudo sobre a separação dele, e fui lá, né, falar com o Caetano, né, reverenciar o Caetano. E quando eu chego na boate, onde estava ele lá com a Paula Lavigne, enfim, com os amigos, e eu entro, sou recebido muito bem por ele, e quando começo a entrevista, eu acho de falar sobre a separação, porque que a Paula, a ex-mulher, né? Eu não lembro o nome dela agora, mas enfim, por que a Dedé não estava na festa? Se havia algum problema. Eu fui expulso pelo Caetano, entendeu? Eu fui expulso e aprendi. Assim, você é como se posicionar, né? Na verdade, assim, aquele momento exigia aquela pergunta, né? E isso você aprende com o tempo, né? Eu acho que há muita ansiedade nas mídias digitais hoje, há muita ansiedade de uma maneira geral, nos grandes veículos, a busca pelo furo, a informação, e a gente se precipita e dá muita informação errada. E isso é um componente que vai criando nas pessoas essa ideia de que o jornalista fala muita besteira. Nós erramos como todos os profissionais erram. A humildade de reconhecer e falar do erro, eu acho que é o que a gente precisa exercitar. Claro que as mídias sociais também têm esse lado da história. As mídias sociais estão expondo muito mais todo mundo. Se de um lado dão expressão e voz para todo mundo, expõe muito mais enfim, os vários aspectos das situações, nem sempre naqueles que são mais objetivos. Tem muita coisa que também está em volta e que as pessoas gostam de saber. Essa sua história, por exemplo, com certeza muita gente
vai gostar de ficar sabendo. André, tem algum comentário rápido ou algum furo na água que você cometeu também, para a gente ilustrar aqui esse espaço? Não, esse tipo do Paulo, não. Eu já dormi numa entrevista com o Marcelo Marques Moreira uma vez. Meu Fazendo... Deus! Não é difícil, né? Não era difícil. Não é difícil, né? Você dormiu, ele não, né? Não, ele continuou confesso que deu uma com o Brizola cochilada, algumas assim, vezes dava vontade de dormir, eu não parava. Olha, vocês agora me fazem, eu não ia fazer isso não, contar caso aqui, mas até porque a pessoa em questão é um político brasileiro pelo qual eu tenho o maior carinho do mundo, mas eu confesso, eu estou aqui dando a cara a tapa, mas com certeza muito colega nosso vai se identificar com a história. Sempre foi muito difícil entrevistar o senador Eduardo Suplicy. Sempre foi muito difícil, porque o Suplicy é um cara... Primeiro, todo mundo simpatiza, né? Acho que é um dos poucos nomes que, enfim, ao longo aí das últimas décadas na política, todo mundo olha e fala, pô, tem um cara em que a gente acredita no que fala. O problema é que ele fala, e fala, e fala. E frequentemente, né, a gente não consegue cortar aquele famoso ponto de corte adequado para as entrevistas. Mas, assim, todo respeito ao senador Eduardo Suplicy, eu também já sofri bastante ao entrevistar. Olha aqui, a gente está já avançando aqui no tempo, eu quero trazer para o nosso internauta, o nosso espectador, mais um depoimento de uma pessoa, de um colega nosso, que é o Ricardo Lessa. Ricardo, que é do Valor Econômico, trabalhou na TV Globo, na Globo News também, foi âncora do Roda Viva, e ele vai falar conosco sobre a visão dele e o momento que ele percebe do jornalismo. Vamos acompanhar. Está complicado. Está complicado não só para os jornalistas, mas para todo mundo. Os jornalistas não são melhor do que ninguém, mas especialmente para os jornalistas. Hoje eu acabei de ver um vídeo de um colega meu de profissão sendo agredido na rua por um desconhecido. Então, que gravou um vídeo naturalmente, postou, e certamente deve ter recebido aplausos pela sua claque habitual. Quando a violência, a falta de educação passa a imperar no lugar das instituições, do debate educado, da conversa, isso é sinal que as instituições estão em perigo. Isso não é de agora, isso foi dito no Império Romano, então é coisa de pelo menos 2000 anos. As instituições estão em perigo e os ataques aos jornalistas são um sintoma muito sério disso. Ainda bem, se é possível falar que há um lado bom, seria essa recuperação do papel do jornalista, da importância do jornalista na visão da população. Isso tem que ser muito assegurado. Não é o jornalista que é criticado pelos seus pares, pelos seus editores, não é uma pessoa... Senhores, de volta então aqui, a gente ouviu aí o Ricardo Lessa, parceiraço, profissional experiente, e ele toca num ponto que me parece interessante, que é a questão da credibilidade e do respeito e da valorização do trabalho do jornalista. Posso estar enganado, evidentemente, se estiver me corrijam, mas eu acho que tudo isso, nós profissionais, e Gabriel que está entrando nesse mundo também, são conquistas. Como é que a gente faz para conquistar aquilo que ao longo de uma carreira se consegue? Em outras palavras, eu estou perguntando, não dá para canetar, respeitem os jornalistas, valorizem os jornalistas, como é que resolve, Paulo Roberto? Guto, primeiro, jornalista não é candidato a nada, né? Vamos começar por aí. O jornalista não é um candidato a um cargo público. Ele não tá ali para agradar a nenhum segmento político. Ele está ali para informar, independentemente da... Ele é um... E assim, atirar pedras, e todos os lados atirando pedra, vamos parar, refletir e falar assim, tem alguma coisa que esse cara está fazendo certo. Se está todo mundo atirando pedra... Eu me lembro que, recentemente, eu tinha uma coluna numa revista de circulação em São Paulo,
E, num determinado momento, passei a receber várias mensagens, por hora me acusando de petista, por hora me acusando de coxinha. Enfim, eu era mortadela e coxinha o tempo todo. Assim. A identidade variava de acordo com o gosto do freguês, né? O cardápio era de acordo com o gosto do freguês. O que é muito bom, é um indicativo positivo de que você está fazendo algo certo. Quando eles não conseguem identificar a tua linha, enfim, é porque você está conseguindo passar aquilo que você quer. O distanciamento, todos nós somos seres humanos, todos nós temos as nossas opiniões e os nossos gostos pessoais, né? Alguns a gente revela, eu sou Flamengo, entendeu? Outros a gente prefere profissionalmente deixar quieto, né? Não é de hoje que o jornalista é vilipendiado, não é de hoje que o jornalista é atacado. Temos várias histórias, vários momentos. Eu me lembro, voltando à minha história de repórter, também lá. E certa vez eu fui cobrir o último comício do Brizola na Cinelândia, no Rio, na campanha presidencial de 89, e tive que me esconder de uma senhora que ficava me apontando e falando assim: você é da Globo. E eu olhando para ela, obviamente a gente foi disfarçado, fazer a cobertura, que havia já naquela época uma corrente de perseguidores, e eu fiquei o tempo todo olhando para cá com medo danado daquele palanque ser derrubado e eu ser estraçalhado ali, né? Ao mesmo tempo, nessa mesma campanha, eu tive que acompanhar o candidato Collor, e o Collor era um cara que a segurança dele era muito truculenta. Você se aproximava, levava um safanão, e você apanhava. Você ia cobrir camelô na rua, protesto de camelô, você levava a pancada do camelô e do policial, entendeu? Me lembro, certa vez, um policial que pegou o cinegrafista e deu uma cacetada na barriga dele, na covardia. Me lembro de uma cobertura de uma greve, onde o cinegrafista levou um tiro. O meu cinegrafista. Lembro da morte do nosso companheiro aí durante as manifestações dos 20 centavos, né? O companheiro da Santiago TV Andrade. Bandeirantes. Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Trabalhava com ele lá. Você conhecia ele, né? Trabalhei com ele lá. Rapidamente, mas trabalhei. Pessoa gentilíssima, um profissional maravilhoso. Enfim, mas você estava falando. E aí você vai vendo que é cíclico, né? Você vai vendo que o desrespeito, a intolerância com o trabalho do jornalista, ela vai atravessando os tempos. E a cada hora você é acusado de uma coisa, entendeu? Então, não é novidade ser agredido. É que as mídias sociais hoje repercutem muito mais. Imediatamente uma agressão foi filmada e ela está espalhada por aí, como foi o caso citado pelo Lessa. André, sua vez, quer comentar? Diga lá, você tem um comentário a respeito. A provocação que eu fiz foi, dá para canetar e voltar ao respeito ao trabalho do jornalista, mas, enfim, você segue na sua toada. Não, eu concordo com o que o Paulo está dizendo, que, por exemplo, o momento atual de polarização política coloca a gente, se você faz uma crítica ao governo atual, você é petista, comunista, ou seja o que for, se você defende alguma coisa do governo anterior, esquerdopata. Mas eu acho também o seguinte, a gente tem que fazer uma autocrítica, cara. A nossa profissão, o Pulitzer já dizia, jornalista não tem amigo. E eu acho que essa aproximação que os jornalistas, principalmente esses grandes formadores de opinião, os comentaristas, os colunistas, quando eles se aproximam demais, entendeu, das fontes, e quando eles começam a bancar o porta-voz dessas fontes, você começa também a deturpar um pouco o papel. E aí realmente você é passível de crítica, né? Quem assiste, o telespectador, a pessoa que está consumindo a notícia, pode muito bem criticar, porque tem motivos para criticar. Assim, tem uns caras da política brasileira que você não vê uma entrevista que não seja de Salamaré, uma ação entre amigos. Assim, eu não quero citar nomes, mas
tem uma meia dúzia de sujeitos que vão para uma entrevista, eles não são questionados, eles não são interpelados, eles não são confrontados com nada, com absolutamente nada. Entendeu? O papel do cara é levantar a bola, o papel do jornalista que está do outro lado é levantar a bola para o cara só cortar o tempo inteiro. Isso é visível. Assim, ao mesmo tempo, tem outras personalidades que vão enfrentar... Desculpa te interromper, mas só para complementar, isso tem muito a ver também com a orientação editorial da grande mídia, né? Os interesses que estão certos. Lógico, há muita coisa. Isso a gente não pode esconder. Há realmente interesses, sejam comerciais, sejam políticos. Isso faz parte de você administrar. Mas eu acho que cabe ao jornalista gerenciar isso da melhor forma, né? Você entender que você não precisa se conectar com isso. Você faz o seu trabalho. Você não se conecta. Não, com certeza. A pessoa física, eu acho uma covardia. Você, por exemplo, as pessoas na rua, entendeu, agredirem ou xingarem um profissional fazendo o seu trabalho, qualquer profissional que seja, entendeu? Outro dia mesmo a gente viu isso aqui no Rio de Janeiro, uma equipe da Globo sendo rechaçada pela população, chamada Globo golpista. Cara, o cara que está lá trabalhando não tem nada a ver com o dono da televisão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o patrão. Entendeu? Ele está fazendo o trabalho dele. Mas eu acho que a gente tem que se policiar o tempo inteiro, porque isso acontece. Entendeu? A gente vê hoje, entendeu? Assim, os interesses comerciais. E aí que para mim, eu acho que é a grande vantagem desse novo canal que a gente tem para trabalhar com mais independência, entendeu? A gente não deve nada a ninguém aqui. A gente não tem patrocínio, a gente não tem ninguém que possa orientar a gente a uma linha editorial que seja que venha de encontro, venha contra, entender algum interesse comercial. Mas não que a gente não queira, né, André? Não, a gente quer, mas a gente quer, mas a gente vai separar de qualquer jeito. A gente vai separar de qualquer jeito. Mas sabendo que vai encontrar independência aqui, né? Exatamente. O patrocinador que vier conectar aqui vai encontrar independência. O Dindim é muitíssimo bem-vindo, há de vir, se Deus quiser, mas há de vir desde que se saiba que o compromisso é o da manutenção ali dos princípios do trabalho do jornalista, né? Eu acho que o André não discorda disso em absoluto, só estou também querendo acrescentar alguma conversa, algum dado aqui para a nossa conversa. Fala, André. Eu concordo, conclui que eu quero chamar uma pessoa muito especial aqui para a conversa. Diga. Não, eu concordo em 100% com o que vocês estão falando, mas eu acho que a gente também tem que ter uma autocrítica. O que é mais comum hoje você vê? Você vê um colunista dizendo assim, eu conversei com uma fonte minha em Brasília, ou seja onde for, e ela me passou a informação, tal. Quer dizer, o jornalista tem que tomar muito cuidado para não achar que ele é o principal, é o principal assunto da informação, entendeu? Ele não é estrela, entendeu? Você não conversou com ninguém assim. Eu apurei, assim, conversando com fulano, a gente apurou isso, e a gente confrontou com outra informação e a gente descobriu que o caminho é esse, o assunto vai nessa linha, entendeu? A realidade é essa. Eu acho que existe um pouco de estrelismo na profissão da gente. Não tenho dúvida, eu acho também. Esse ponto que você está chamando a atenção é a boa e velha discussão sobre forma e conteúdo. Uma não vive sem o outro não vive sem a uma. E as duas coisas, na verdade, têm que se complementar, mas com respeito aos princípios básicos. Nosso estudante, o nosso curioso profissional mirim, já quase infantil, que é o Gabriel Menezes, está de volta. Estamos falando demais, Gabriel? Não. O que você tira dessa conversa? Então, Botabranches, eu acho que é uma conversa bem construtiva. Claro que tem alguns profissionais que não têm aquela credibilidade toda que nós estamos vendo aí. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, eu posso? Para vocês? Opa! Então, a gente está assim falando... Sim, desculpa. A gente está vendo aí vários profissionais que vocês estão comentando que não têm credibilidade. Eu queria fazer uma pergunta agora para vocês. E a geração de vocês, qual foi o erro que elas cometeram no passado e ainda continuam cometendo?
Você diz no sentido de ver a credibilidade arranhada, é isso? Isso, exatamente. Eu acho que eu vou passar para o Paulo Roberto. Eu vou dizer para você o seguinte, Gabriel, não é um erro, né? São vários erros. Na verdade, ainda bem que a gente erra, né? Eu acho que é preciso ficar bem claro que o jornalista não está acima de nada na sociedade. Ele é parte da sociedade. A gente vai no supermercado, a gente paga a conta, os boletos vencem, enfim, a nossa vida é a vida de qualquer pessoa, entendeu? E quando você perde um pouco essa noção, e eu te digo que, especialmente no mundo da televisão, de onde eu vim, né, isso ocorre com muita frequência, é uma linha tênue ali entre você se confundir com a estrela da companhia, né? E não é à toa que vários tombos acontecem no meio do caminho, exatamente por essa confusão. Quem sou eu, né? E quem é você? Sabe com quem está falando? Isso acontece, e eu acho que isso é um dos motivos dessa construção, tentar se separar do dia a dia. E o jornalista não, ele precisa fazer parte, ele precisa ser parte disso, porque senão ele compromete toda a sua credibilidade. Eu acho que a credibilidade ela é construída muito em cima da empatia que você tem com as pessoas, né? E essa empatia vem muito dessa proximidade. Se você vive aquilo que você está falando, né? Se você está inserido naquilo que você está dizendo, você... Então, eu acho que vaidade, arrogância, isso é coisa do ser humano. E o repórter é um ser humano, o jornalista é um ser humano. E está dentro desse contexto. Então, ele vai cometer os erros. E eu acho que o principal é você aprender com eles, né? Você ter a noção de que você não é infalível, de que sofrer com a informação ruim e reconhecer o erro, e admiti-lo e pedir desculpas, né? Isso acho que isso não é só no jornalismo, eu acho que é na própria vida. Então, se você costuma fazer isso na sua vida, você vai levar isso para o teu trabalho, independentemente do trabalho que for. É que no jornalismo isso fica muito mais evidente, porque a exposição é rotineira, né? Então, eu acho que eu coloco isso como alguns dos erros, entre outros tantos que a gente inteiro, entendeu? Agora, eu estou ouvindo o Paulinho falar e me ocorre dizer o seguinte, que a altura da profissão que nós três estamos, a gente não é mais só pessoa física, nem só pessoa jurídica, né? A atuação como jornalista já está tão embrenhada na vida da gente que é a vida da gente, né? Mas eu queria ilustrar muito rapidamente com uma lembrança que me ocorreu a partir do que o Paulo falou também. Agora, recentemente, eu estava acompanhando um programa apresentado por um jornalista amigo meu, que, independentemente do matiz ideológico partidário, num determinado momento ele diz: não compro esta ideia, eu preciso ser convencido de que... Eu juro mesmo, eu fiquei pensando, peraí, você precisa ser convencido por quê, rainha da Inglaterra? Você tem que ir lá procurar informação e prestar serviço, meu. Trazer a informação, não tem que ser convencido de nada. Essa fala do Paulinho agora me fez lembrar muito esse episódio de um sujeito que eu gosto muito, que é um cara que é amigo, mas que se posicionou de uma maneira como se fosse assim, se ele realmente tivesse acima dos réis mortais, e na verdade ele é jornalista, ele é instrumento da prestação de serviço. Vai, André Budon, porque eu quero trazer mais uma participação aqui com a gente. Tem comentário agora? Não, eu acho o seguinte, em relação à questão da credibilidade, eu acho que a mídia, o profissional de jornalismo tem que estar ligado numa coisa que para mim é essencial. Se a gente não combater, a gente demorou para enxergar isso. Eu acho que a imprensa inteira demorou para enxergar. Se a gente não combater diariamente, com vigor, a fake news, se a gente não rebater o que as redes sociais dão como verdade, esse mundo de verdade que a gente vive hoje, a gente vai perder credibilidade. Porque as pessoas preferem acreditar na notícia que conforta elas emocionalmente e que diz a ela o que elas querem ouvir.
E a gente tem o papel de mostrar que não é assim. Que, infelizmente, às vezes, a gente tem que estar atento aos fatos e à realidade. Então, não adianta forçar a barra, para tentar empurrar um remédio milagroso para a cura do coronavírus. Não adianta dizer que o isolamento vertical é viável se a gente está vendo que não é. A gente tem que combater, entendeu? Com os fatos, com a realidade, com a experiência de outros lugares, com a experiência de outros países, com a experiência de sabe o que está acontecendo em outros lugares, entendeu? O que vive hoje na pós-verdade. Você hoje você não tem nenhuma responsabilidade de criar uma notícia fake e espalhar na internet e transformar aquilo em verdade. É o que o Goebbels fazia na Alemanha, né? Você mente 1000 vezes e vai virar verdade. Eu acho que a grande mídia demorou para enxergar isso. E eu acho que a gente tem que começar a combater isso diariamente. Pois é, essa com certeza vai ser uma função para os jornalistas daqui para adiante sempre, porque as pessoas correm para fake news para o bem e para o mal, né? Perdão, melhor colocando, correm para a rede social para o bem e para o que o André me deu, porque o nosso ClickTube News é informação e tem uma informação relevante, ela consta das redes sociais, inclusive, por exemplo, no site O Antagonista, que é uma notícia que eu estou trazendo para vocês. O site O Antagonista noticia que o ministro da Saúde diz que a cloroquina está disponível para qualquer médico receitá-la de acordo com a sua convicção. É uma notícia que está sendo veiculada nas redes sociais, nos sites e também nas emissoras de TV. Portanto, eu mencionei o Antagonista porque ocasionalmente é aqui a minha fonte de informação mais direta, mas com certeza isso está registrado em outras fontes também. Bom, eu quero trazer aqui para nosso debate mais uma participação bastante luxuosa, muito querida, de uma jornalista muito responsável, que traz esta profissão no sangue, e não é exagero, e até por isso ela vai nos contar o que sente pela profissão, pelo exercício do jornalismo. É a Mariana Couto. Vamos ver. Hoje, Dia do Jornalista, eu quero dizer que eu amo essa profissão. Eu acredito muito no jornalismo com uma missão social, a de informar, porque informando a população passa a saber, inclusive, dos seus direitos para lutar por eles. E tem que ser aquele jornalista de verdade, um jornalista responsável, com responsabilidade, que sabe o que está falando. Jornalistas precisam ser respeitados, porque eles têm, sim, uma missão e uma função que são fundamentais dentro da nossa sociedade. Tá vendo só? A Mariana está em linha aí com o que a gente vinha discutindo. Ela falou, bom, primeiro que ela falou da paixão pela profissão. Vocês veem que, né, com toda dificuldade, o jornalista é apaixonado pela profissão. E no finalzinho ela menciona o que a gente estava discutindo, que é exatamente o respeito, a questão da credibilidade. Eu continuo achando uma questão comum de jornalistas preservar o respeito e a credibilidade acerca do seu trabalho. Não é isso, Paulo? O que você acha? Guto, eu sempre costumo dizer que você vive uma relação de amor bandido, né? Você é mal pago, é mal remunerado, o glamour que se vende em Hollywood, né? O glamour que se tenta passar dessa profissão, ele está muito mais para a ficção do que a realidade, né? Fazer uma cobertura é saber que você pode passar até necessidade. Eu me lembro uma vez que eu fui cobrir a invasão da CSN, né, no período quando morreram os 3 trabalhadores que o Exército tinha invadido. Tá falhando. E o Exército tinha invadido e eu fui cobrir a greve que sucedeu, né, a essa invasão. E me lembro que houve uma revolta muito grande com a TV Globo,
E a gente foi obrigado a ficar uma semana cercado no alto do prédio da CSN, do prédio administrativo, cercado, com o sindicato no microfone, ameaçando a gente de morte, né? Ameaças explícitas de que iam invadir para matar nós, jornalistas que estávamos ali. Eu me lembro que fiquei 2 dias sem comer, 5 dias sem trocar roupa, e sem me comunicar com a minha família. E quando eu finalmente saí dali, eu saí apaixonado pelo que eu tinha feito. Eu ainda me apaixono pela situação. Então, eu dou esse exemplo para dizer que é um amor bandido, né? É aquela coisa de que você é respeitado, compromisso, é algo que... André Budon. Olha, a gente vive dizendo, é uma cachaça, né? Você se presta a coisas que normalmente você não vai fazer. Eu me lembro do dia que o Obama matou o Osama Bin Laden. Eu tinha voltado de um plantão no fim de semana e outra semana para folgar. Eu cheguei em casa às 11h pouca da noite, me liga o diretor da Globo News, o querido Seabra, e fala, olha, o Obama acabou de entrar em rede nacional dizendo que o Osama Bin Laden foi morto. Volta para cá. E eu me lembro que a gente ficou 6 horas ao vivo no ar, de madrugada, de domingo para uma segunda-feira, tendo que inventar material, tendo que procurar material, tendo que criar arquivo, criar biografia dos sujeitos, editar com um editor de imagem, um editor de texto e eu dentro do switcher com um apresentador na madrugada. Então, você passa por isso tudo e você não esquece. Por mais difícil que tenha sido, por mais tenso que tenha sido, é a adrenalina que mexe a gente, né? É o que faz a gente seguir em frente, é a vontade de você se sente participando da história de alguma forma, né? Quando você cobre uma eleição, quando você cobre a posse de um presidente, quando você cobre uma final de Copa do Mundo, quando você cobre um momento histórico, você sente que está fazendo parte da história. Até porque um dia, talvez um historiador vá ver o que você produziu para poder transformar aquilo num documento histórico. Então, eu acho que é isso que move a gente, né? Faz lembrar aquele velho slogan que as novas gerações não conhecem, mas a testemunha ocular da história, né? O repórter Esso. Então, é isso. Você viu acontecer, não é? Tá bom, gente. Eu gostei muito quando o André falou que é uma cachaça e que ele fala disso em mesa de bar. Faz todo sentido. Olha aqui, eu queria agora trazer para o nosso debate mais uma informação legal, que é a seguinte: a gente está produzindo aqui no ClickTube News edições especiais desde o dia 10 de março, trazendo conteúdos aí exclusivos acerca, sobretudo, dessa pandemia do coronavírus, né? A gente falou agora há pouco do emprego da cloroquina, que o Ministério da Saúde, ao que tudo indica, está flexibilizando aí, é uma informação de agora, e nós aqui no ClickTube News, a gente já vem produzindo esses conteúdos, já são 100 horas de produção dentro da nossa plataforma. Nós somos um dos primeiros veículos a tratar especificamente desse tema e reproduzimos aqui o que disse o presidente do Hospital Albert Einstein, Cláudio Lottenberg, semanas atrás, mencionando já naquela altura o debate sobre a cloroquina. É um vídeo que a gente vai mostrar para vocês agora para lembrar um trechinho. Vamos lá. Pessoal, eu tenho recebido algumas chamadas relativas à questão da cloroquina. De fato, tem um estudo francês e alguma coisa levantada na China e agora há pouco também discutida nos Estados Unidos. E parece que essa medicação tem um efeito dentro da célula, mexendo com o pH
celular e com isso interferindo na multiplicação do vírus dentro da célula e, portanto, podendo ter um efeito positivo nos casos que têm doença. E eu estou preocupado porque tem muita gente saindo para comprar, para tomar profilaticamente isso. Não é para fazer dessa forma. Isso tem que ser uma medida de natureza médica, depende de prescrição médica, tá? Então, casos confirmados que tiverem o quadro estabelecido, aí sim, pode ser que este seja um caminho. Vamos aguardar os próximos passos, mas é um sinal e uma notícia bastante positiva.